A graça e a paz do Senhor. Tudo bem. Todos que irão chegar aqui na live, também aqueles que irão assistir essa reflexão pelo canal Cefas Pregador, sejam todos muito bem-vindos para nós aprendermos juntos. Amém? Queridos, eu vou ser breve. Como o tema ou o título da live aí, conforme vocês já observaram, é: podemos ou o cristão pode adorar a Deus do seu jeito, né? Esse tema, esse título, ele é oportuno, ele é pertinente e ele é necessário para os nossos dias, né? Não estamos mais em outro tempo. Acho que todos nós temos noção dessa dispensação que estamos vivendo. A própria palavra de Deus, ela é enfática, ela aponta para um tempo difícil. O próprio Cristo falou que iriam surgir muitos falsos profetas com sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, né? O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele também explicou sobre a situação dos últimos dias. E nós dizemos hoje uma época do relativismo, onde o que é pecado para alguns, para outros, segundo as suas conclusões, não é pecado. E uma das áreas que foi mais prejudicada foi a área da adoração a Deus, né? Muito prejudicada. E nada melhor do que a própria palavra de Deus para explicar, para exemplificar, para respaldar esse assunto tão importante que é a adoração a Deus. Então você que vai assistir ao vivo ou outra hora, preste muita atenção nesses versículos que eu vou mostrar aqui. Se possível, pegue sua Bíblia aí onde você estiver. Se não, você pode anotar. Mas não fica só no que eu estou falando. Confira na sua Bíblia, pega uma caneta e anota os versículos para que você seja muito edificado. Você congrega em determinado tipo de igreja, enfim, vamos analisar aqui o que a palavra de Deus nos diz a respeito desse assunto tão importante para o cristianismo, que é a adoração, o momento que nós nos reunimos coletivamente para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Ok? Então o cristão pode adorar a Deus do seu jeito? O que podemos responder diante dessa pergunta, né? Vamos analisar se funciona desse jeito? Bom, nas Escrituras nós encontramos alguns textos, alguns versículos que ele nos dá um norte, nos dá uma direção para nós compreendermos se de fato podemos adorar a Deus do jeito que nós bem imaginamos, né? Bom, lá em Levítico capítulo 10, eu vou ler esse versículo aqui, Levítico, né? O capítulo é o capítulo 10, Levítico capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Amém? Anote aí, Levítico capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Antes de nós partirmos diretamente para o assunto, eu gostaria de dar os créditos desses versículos ao nosso irmão Levi. Ele que é lá de Xique-Xique, Bahia. Conversando, ele me mandou uma mídia com alguma coisa a respeito disso. E com a devida autorização dele, né, eu estou fazendo essa live com o assunto dele, né?
ou um pouco do assunto dele. Bom, capítulo 10 de Levítico, versículo 1 e 2 diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então essa é a primeira passagem nas Escrituras, conforme a nossa pauta aqui, onde fala claramente que não é do jeito que nós pensamos ou queremos que nós devemos adorar a Deus. Porque esses dois homens, filhos de um sacerdote, né, morreram diante do Senhor porque eles quiseram adorar a Deus do jeito deles, né? Nadab e Abiú quiseram fazer segundo o que eles achavam que era certo. Então não é do nosso jeito, não é segundo nós achamos, né? Segundo, o cristão pode adorar a Deus do seu jeito? Olha só, 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, né? Do verso 6 e verso 7. Já encontrei aqui. 2 Samuel capítulo 6, versos 6 e 7. Diz assim: chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, mesmo que a intenção seja boa, mesmo que a intenção do coração seja boa, todavia, também não funciona na adoração, meu querido. Não é segundo a intenção do coração. Nós vimos aqui que lá em Levítico 10, 1 e 2, Nadab e Abiú foram mortos por oferecer algo que o Senhor não ordenou. Aqui, em 2 Samuel capítulo 6, versos 6 e 7, está claro, está explícito, que também não adianta também só porque temos boas intenções, né? Não significa que o Senhor também vai receber essa adoração. Amém? Prosseguindo. O cristão pode adorar a Deus do seu jeito? Nós ouvimos sempre as pessoas dizer, não, o importante é fazer a obra de Deus. O importante é fazer o ID, né? Mas vamos ver, lá em 1 Samuel, capítulo 13. Abre a sua Bíblia. Se não tiver a Bíblia aí, pega a caneta, anote. 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 ao verso 14. Nós vamos ver que aconteceu algo também, né, que temos que aprender com esse acontecido. Não é só, tem que fazer a obra, estou fazendo a obra, né? O importante é fazer a obra, irmão. A gente ouviu tantas pessoas dizer, em vez de você ficar aí, né, julgando, faz a obra. Mas vamos ver se o importante é fazer a obra. Se o cristão pode adorar do jeito dele, porque o importante é a obra. Vamos analisar? Olha só, 1 Samuel capítulo 13, do 8 ao 14. Né? A Bíblia diz que Saul, ele foi reprovado por Deus, porque ele foi nessa ideia de importante é fazer a obra. Olha só, esperou 7 dias, versículo 8. 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas.
e ofereceu o holocausto. Saul disse isso: traz aqui que eu vou oferecer. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o cumprimentar ou saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, loucamente, o que Samuel disse para Saul, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, palavra de Samuel, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui está claro que o importante não é só fazer a obra, né? Saul, impaciente, precipitado, quis fazer a obra, né? E acabou sendo reprovado por Deus. Então, na adoração, não é do jeito que a gente quer, né? Nós vemos hoje a multiforme maneira que o povo estão adorando a Deus e não estão preocupados se é bíblico, né? Se tem respaldo bíblico para essa adoração, né? Se Deus estabeleceu, se Deus mandou, ou se está claramente, doutrinariamente, nas Escrituras. É o que o texto nos diz. Então, primeiro, eu vou recapitular aqui. Não é do nosso jeito, porque Nadab e Abiú quis fazer isso, foram mortos diante do Senhor. Segundo, não é segundo a intenção do coração, porque em 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7, usar com a boa intenção para não cair a arca ali, acabou tocando nela e ele foi morto, né? Ali instantaneamente por essa atitude. E terceiro, Samuel foi um dos motivos pelo qual ele foi negado, né? Não serviu mais para aquele propósito, porque ele fez como muitos estão fazendo. Não, irmão. O importante é fazer a obra. O importante é fazer o ID. E não se preocupa se esse ID, se essa obra está respaldado nas escrituras. Se tem respaldo bíblico, se é doutrinário, se é escriturístico, se foi ensinado pelos apóstolos, né? E por último, né? Será que Deus recebe qualquer tipo de adoração? O cristão adora a Deus do seu jeito? É da maneira que a pessoa quer que ele adore a Deus? Você já parou para analisar isso? Vamos olhar aqui se é do nosso jeito que nós devemos adorar a Deus, né? Lembrando que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que nós fazemos para Deus tem que estar respaldado nas Escrituras. Não é segundo nós achamos, não é porque nós achamos que é certo, nós temos que ter a certeza através das Escrituras se a nossa adoração é correta e se Deus está recebendo essa adoração. Então compartilha essa live aí, você que está assistindo, os irmãos que estão aí, irmão Joaci, paz do Senhor, irmã Marília, os irmãos que estão aí, aqui não aparecem todos. Deus abençoe cada um de vocês que vieram, compartilha essa live. A Igreja do Senhor precisa desses assuntos. Tem pessoas que talvez não tenham esse acesso a esse tipo de instrução, de conselho. Faça isso, né? E como eu falei, pega uma caneta se você não está com a sua Bíblia aí. Eu vou recapitular aqui no final dessa live todos os versículos que eu falei, para você mesmo aí acompanhar, ler,
orar, peça a Deus graça e misericórdia para a gente conseguir esse propósito. Bom, lá no livro de Gênesis capítulo 4, vamos lá no livro de Gênesis rapidinho, capítulo 4, já encontrei aqui na minha Bíblia, verso 3 ao 5, olha só, abre aí na sua Bíblia. Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que então que ele aceitou a adoração de Abel e não quis receber, ou melhor, não recebeu a oferta de Caim? Será que ele recebe de forma integral as coisas? Será se Deus é seletivo? Né? E aí? Vamos ler então Gênesis 4, verso 3 ao 5, diz assim, ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele não recebeu a adoração de Caim? Então, nós percebemos aqui que é um erro grave nós acharmos que o importante é fazer a obra, o importante é fazer o ID, né? O importante é ter uma boa intenção, irmão. Não, né? Temos que ter sabedoria, meus irmãos. Essa Bíblia que nós carregamos, essa palavra aqui maravilhosa, ela tem instrução para tudo que nós imaginarmos, inclusive para a adoração, principalmente para a adoração. Talvez as pessoas digam, não, Deus não está preocupado com isso, o importante é fazer o, né? Mas Deus, ele é um Deus detalhista. Até as cores ali dos tecidos do tabernáculo tinha que ser aquela cor, tinha que ser daquela forma. A roupa de um sacerdote era criteriosamente teria que ser feita da maneira que Deus estabeleceu, né? Então Deus é um Deus detalhista e ele não recebe uma adoração de qualquer jeito. Amém? Tem que ser de acordo com os princípios que Deus ordenou nas Escrituras. Não podemos quebrar de forma alguma esses princípios. É da maneira que Deus ordenou, segundo a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, rapidão aqui, um culto público, né? Culto público, aquele culto que você se dirige até um local específico, um templo para adorar a Deus. O que tem que ter nesse culto, nessa adoração, né? Nós vimos que hoje as pessoas inserem muitas coisas no culto público e se apoiam nessas desculpas de que o importante é a intenção do coração, que Deus não olha para isso, etc, né? Que o importante é fazer a obra, né? O importante, meu irmão, é fazer o ID, mas esquecem que Deus estabeleceu o princípio. Por exemplo, culto público, né? O princípio regulador de culto. O que deve ter num culto, né? Com tanta coisa que eu repito que as pessoas colocaram, né? Culto, a princípio, tem que ter oração, né? Louvores, músicas, né? Sacramentos, que é batismo, ceia, né? Tem que ter a pregação da palavra, né? Isso são os princípios básicos do culto. E no momento que nós inserimos coisas que não estão estabelecidas nas Escrituras, nós corremos o risco, né, de estar desagradando o Senhor, conforme nós vimos tantas pessoas na Bíblia que fizeram isso e muitos deles foram mortos instantaneamente. Aqui só quem escapou aqui para contar a história, só Saul
e Caim, mas se nós for olhar a história deles, o negócio pegou para eles depois também, né? Então, Nadab e Abiú foram mortos, eram os filhos de Arão, que era sacerdote, porque ofereceram fogo estranho para Deus ali, e Deus não ordenou eles oferecer aquele tipo de fogo, e foram fulminados ali, caíram mortos, né? Samuel foi cortado do reino de Israel, né? Foi reprovado por Deus, porque ele não estava autorizado a oferecer sacrifício. Ele acabou se apressando, se precipitando, não esperou Samuel e acabou agindo naquele negócio. O importante é fazer a obra. E se deu mal, né? Está lá em 2 Samuel 6, do 6 ao 7. E também, né, nós podemos ver que Uzá, né, aquele homem que viu que os bois tropeçaram, deve ser que ali a roda do carro de boi quis, ou melhor, subiu numa pedra, a arca ia caindo, ele correu com a intenção boa, a intenção dele era correta, para tentar pegar a arca. Mas Deus tinha estabelecido antes que só quem podia manusear aquela arca, sacerdotes e levitas. Ele quebrou esse princípio e foi morto ali instantaneamente, né? Nós podemos ver, conforme eu citei por último, a questão da oferta de Caim e de Abel. Deus recebeu de um e do outro não, por quê? Pelo o evangelho contemporâneo que nós estamos observando é que hoje Deus ia receber de todo jeito. O importante, né, é adorar. O importante é fazer o ID. O importante é fazer a obra, mas o povo não está preocupado se isso que estão fazendo, se o que estão oferecendo é bíblico e se está claramente ensinado nas escrituras, se é doutrinário, se é escriturístico, para então a igreja praticar, né? Então nós devemos observar isso. Não é o pastor, não é o líder de grupo, não é nem ninguém que vai dizer o que pode e o que não pode. É a palavra de Deus. É o que Deus estabeleceu nas escrituras, que vai nortear, né? Que vai ser a bússola para nós fazermos aquilo de consciência tranquila, que estamos adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sei que muitas pessoas têm um desejo ardente, né? Tem aquela vontade, né? Aquele ímpeto, aquela determinação, aquela ousadia para adorar a Deus. Mas infelizmente, meus queridos, por falta de instrução, por falta de observar nas escrituras, tem cometido erros, né? Tem, infelizmente, oferecido aquilo que Deus não pediu, não deixou mandamento na palavra para receber esse tipo de adoração. Então Deus, ele estabeleceu, ele recebe a adoração conforme ele deixou claro e explícito na palavra dele. Amém? Então, que o Senhor venha restaurar a adoração, meus irmãos. E quando eu falo de adoração, não é só através da música, nós falamos no contexto geral. A igreja do Senhor precisa voltar aos princípios. Nós precisamos resgatar o evangelho simples de Jesus. Na adoração não precisa de apetrecho, não precisa de, de, de nada. É simples, o evangelho é simples, meu irmão. Nós não precisamos de acessórios para adorar a Deus. Já está aqui, está claro, está explícito, né? Está claro. E que o nome do Senhor seja glorificado. E a minha oração é que todos nós, né, venhamos fazer uma reflexão. O que eu estou oferecendo a Deus é bíblico? Está claro? Jesus ensinou esse tipo de adoração? Os discípulos ensinaram ou fizeram isso? O apóstolo Paulo também, nas suas epístolas, escreveu as epístolas pastorais. Paulo escreveu para Timóteo, para Tito, né? Alguma coisa a respeito
desse tipo de adoração. Então que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e que Deus venha levantar homens destemidos, mulheres corajosas, que têm sim vontade, desejo, convicção, ímpeto, determinação, mas também tem temor suficiente, capaz de a pessoa ir na Bíblia e examinar e provar se o tipo de adoração que ela está oferecendo está de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então eu vou finalizar por aqui falando os versículos. Nós fizemos a leitura de Levítico capítulo 10, verso 1 e 2. 2 Samuel capítulo 6, versos 6 e 7. 1 Samuel capítulo 13, verso 8 ao 14. E Gênesis capítulo 4, verso 3 ao verso 5. E eu finalizo dizendo para você: não mude os princípios que Deus estabeleceu na palavra. Não quebre esses princípios. Mesmo que você venha a ser até mal entendido, zombado, mas fique com o que é certo, com o que é correto e com o que está na Bíblia. Eu sei que não é fácil, nos dizem que vivemos, é um desafio, mas fique com o que é correto. Não negocie esses princípios, por mais que você venha a ter vantagem. Não seja uma pessoa pragmática nesse sentido. Ah, porque está dando certo lá em tal lugar, fulano fez assim e deu certo. Mas antes de você ser pragmático, pergunte se isso que deu certo lá, se está de acordo com as escrituras, se é bíblico, né? Se tem respaldo suficiente para você levar avante esse projeto, essa adoração, essa maneira extravagante de adorar a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, e que o nome do Senhor seja glorificado muito em nome de Jesus. Compartilhe essa live com alguém, em grupos. A intenção aqui não é views e nem likes. A intenção aqui é, de fato, edificação. Para que amanhã, para que depois de amanhã, quando você for se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, com temor e tremor, você venha fazer conforme as Escrituras diz. Esquece os achismos, esquece tudo, faça de acordo, faça o beabazinho, o básico, o simples, né? Faça isso. É o que Deus vai receber, meu irmão. Nós não precisamos de acessório, de apetrecho, disso, daquilo, não. É o básico. É o que está ali nas escrituras. O segredo da receita é essa, né? A receita é essa, é o que está aqui, ó, na palavra do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe. Vou fazer uma breve oração. Pai Santo e Pai querido, em nome de Jesus, que essa mensagem, Pai, chegue até a pessoa que de fato está precisando de uma orientação a respeito desse assunto, Pai. Levanta, Senhor, homens e mulheres destemidos, corajosos, que tenham o temor e o cuidado de examinar tudo o que fazem, para ver se é do seu agrado, se o Senhor ordenou, em nome de Jesus, meu Pai. Fortalece o fraco, anima, Pai, o desanimado, alegra o que está moribundo, liberta o oprimido, Pai. Cura o enfermo e nos dê graça, Senhor. Levanta, Senhor, todos nós, firmes, nesse tão importante ofício, nessa tão importante maneira, Pai, que é adorar o Senhor, conforme a palavra diz. A tua palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu creio, Pai, que o verdadeiro adorador é aquele que te adora conforme as escrituras dizem. Amém, Senhor. E graças a Deus. Então, um forte abraço. Fica na paz do Senhor. E qualquer dúvida, pode chamar em uma das redes sociais que você tem o contato aí. E nós iremos te dar o suporte, o auxílio, o conselho, a orientação, conforme as escrituras. Amém?
Fiquem todos na paz do Senhor.